O que aconteceu com os deuses, guerreiros, traidores e heróis que dominaram nossas telas nos anos 90? Isto não é um simples antes e depois. É uma jornada alucinante que revela transformações tão drásticas, destinos tão inesperados e trajetórias tão impactantes que você vai se perguntar se estamos realmente falando dos mesmos personagens. Desde Afrodite, a deusa da paixão que hoje defende causas reais, até o implacável Ares, cujo final fora das telas é mais trágico do que qualquer batalha. Afrodite, será que uma deusa pode realmente entender a dor humana? A pergunta ressoa com força quando falamos de Afrodite, aquela figura resplandecente que na série As Aventuras de Hércules foi interpretada por Alexander T. Jinks como muito mais do que uma simples deusa do amor e da beleza. Diferente dos retratos tradicionais que a mostram distante, superficial ou entregue aos caprichos da vaidade, essa Afrodite parecia olhar para a humanidade com ternura. Seu envolvimento emocional com os problemas dos mortais não era apenas uma ferramenta narrativa, mas também uma referência a uma visão mais complexa da divindade. Uma figura celestial capaz de sentir empatia, de se preocupar sinceramente com aqueles cuja existência se desenrolava no plano terreno. Cada aparição de Afrodite na série oferecia um contraste fascinante entre sua aura divina e sua humanidade calorosa. Ela podia aparecer no meio de um conflito apenas para acalmar as tensões com um sorriso ou intervir nas decisões sentimentais dos protagonistas como uma espécie de conselheira emocional. Seu poder, no entanto, não residia apenas em sua beleza ou em sua capacidade de despertar desejo. Ela também influenciava profundamente com sua sabedoria emocional, revelando nuances que raramente são associadas aos deuses olímpicos. Em vários episódios, Afrodite assumia posturas morais claras, posicionando-se a favor do amor genuíno, da paz e do entendimento, chegando até a enfrentar outros deuses por essas causas. O que tornava Alexander T. Jinks memorável nesse papel era justamente essa mistura de humor, calor humano e divindade. Seus gestos e entonação traziam uma leveza incomum à personagem, e sua capacidade de expressar emoções autênticas transformou a representação clássica de Afrodite. Além da maquiagem, dos vestidos ou da iluminação dourada, T. Jinks conseguiu construir uma versão da deusa que poderia sentar e conversar com qualquer mortal. Jasão, como é apresentado nas Viagens Lendárias de Hércules, encarna o conceito de nobreza ativa, lealdade inflexível e coragem sem enfeites. Longe de ser uma figura decorativa ou um simples acompanhante, Jasão se torna uma peça fundamental nas aventuras de Hércules. Com um senso ético que parece esculpido em mármore, ele age com determinação sempre que uma decisão moral o confronta. Ele não luta apenas com a espada, mas também com convicções que não estão dispostas a ceder diante da ambiguidade do mundo. Esse personagem não aparece para enfeitar o heroísmo de Hércules, mas sim para equilibrá-lo. Quando o semideus se vê envolvido em conflitos internos ou externos, Jasão surge como uma espécie de bússola moral, disposto a apontar o caminho, não importa as consequências. Seu papel, embora nem sempre seja o de protagonista, é essencial na narrativa, pois lembra constantemente ao espectador que o heroísmo não é exclusivo daqueles que possuem força sobre-humana. Salmonius é uma lufada de ar fresco nesse universo, muitas vezes solene, das jornadas lendárias de Hércules. Comerciante, oportunista, sonhador e, no fundo, muito mais humano do que muitos deuses, Salmonius se torna o reflexo do que acontece quando alguém comum se encontra constantemente no meio do extraordinário. Ao contrário dos personagens que empunham espadas ou lançam raios, Salmonius empunha palavras. Sua arma é a persuasão. Seu escudo é o humor e sua estratégia é sempre negociar antes de lutar. Essa abordagem, que à primeira vista pode parecer covarde, na verdade é uma forma de inteligência social que raramente é valorizada nos relatos de fantasia. Salmonius não precisa derrotar monstros, ele precisa convencê-los, e muitas vezes consegue. Sua maneira de improvisar diante do perigo, de se disfarçar, enganar ou negociar sua saída, faz dele um personagem tão cativante quanto imprevisível. Isso nos leva a uma questão ainda mais profunda.
Qual é o papel do comediante em meio a uma tragédia épica? Salmon News não oferece apenas alívio cômico. Ele também levanta dilemas éticos sobre o valor do dinheiro, o poder da aparência e os limites do ego. Frequentemente cai nas próprias armadilhas, mas raramente perde o otimismo. No fundo, ele deseja fazer o bem, embora às vezes seu caminho esteja cheio de desvios egoístas. Essa contradição é o que o torna tão real, tão humano. Sabe, o que faz com que alguém aparentemente secundário se torne indispensável nos momentos-chave? Falou Phil, dono de uma taverna no universo das viagens lendárias de Hércules, é um desses personagens que, sem empunhar uma espada nem invocar os deuses, consegue deixar uma marca profunda na narrativa. Interpretado por Paul No-Hil, Falou Phil combina gentileza com carisma, sabedoria com uma pitada de excentricidade e aparece justamente quando mais se precisa de uma voz sensata em meio ao caos. Em um mundo onde quase todos os personagens buscam poder, justiça ou vingança, Falou Phil parece ir na contramão. Ele não é movido pela ambição nem pelo desejo de glória. Sua motivação é mais simples, mas também mais genuína. Ele quer que sua taverna funcione, que seus clientes fiquem satisfeitos e, se possível, oferecer uma palavra de incentivo ou um conselho certeiro. Mas é justamente nessa simplicidade que reside seu valor. Em mais de uma ocasião, Hércules encontra nele não apenas um teto ou uma bebida, mas uma reflexão inesperada que o ajuda a tomar decisões difíceis. Isso nos leva a uma ideia fascinante. Quem são realmente os pilares silenciosos das histórias heróicas? Falou Phil representa o cidadão comum que, sem buscar protagonismo, sustenta o mundo em silêncio. Seus conselhos não são grandiosos, mas estão cheios de senso prático. Sua conversa, muitas vezes descontraída e informal, torna-se um alívio para os heróis, uma pausa para refletir antes da próxima batalha. É o tipo de personagem que lembra que até mesmo os heróis precisam de momentos de calma e que esses momentos podem ser tão decisivos quanto qualquer combate épico. Autólise. Interpretado por Bruce Campbell, é um daqueles personagens que chegam cheios de carisma e irreverência, mas que escondem uma profundidade muito maior do que se percebe à primeira vista. Com um sorriso maroto e um comentário sagaz sempre pronto, Autólise atua como ladrão, trapaceiro e aliado ocasional, mas por trás dessa fachada divertida se esconde alguém que entende como ninguém as complexidades da alma humana. Desde sua primeira aparição, percebe-se que Autólise não é um criminoso comum. Seu jeito de falar, seus gestos exagerados e sua obsessão pela elegância o tornam quase impossível de odiar. Mas o mais fascinante é que, embora sua motivação pareça ser o roubo ou a conquista amorosa, muitas vezes ele acaba ajudando os heróis por razões que nem ele mesmo entende completamente. É aquele tipo de personagem que entra na história por interesse próprio e acaba sendo parte fundamental do desfecho por razões morais. Além disso, sua relação com Hércules é cheia de nuances. Às vezes eles estão em lados opostos, outras vezes colaboram, mas sempre existe uma tensão afetiva que revela respeito mútuo. Hércules reconhece em Autólise uma inteligência que não se dobra facilmente, enquanto Autólise admira no herói uma retidão que o incomoda, mas que também o inspira. No fundo, são dois lados da mesma moeda. Um representa a virtude sem atalhos, o outro, a sobrevivência em um mundo incerto. Ares, o deus da guerra nas viagens lendárias de Hércules, não é simplesmente um vilão de manual, é a personificação de um conflito muito mais profundo, o desejo constante de dominação disfarçado de propósito divino. Interpretado com intensidade por Kevin Smith, Ares não se limita a brandir uma espada ou invocar fogo celestial. Sua verdadeira arma é sua mente, afiada como uma lança, pronta para distorcer qualquer situação a seu favor. Desde sua primeira aparição, Ares irradia uma presença magnética que impõe respeito e temor. Ele não grita, persuade, não ordena, seduz. Seu charme disfarça intenções sombrias, e é isso que o torna tão perigoso.
Em vez de atacar diretamente seus inimigos, ele prefere manipular das sombras, semear discórdia e observar enquanto os outros se destroem entre si. Mas mesmo em sua maldade há um código, uma lógica fria que revela que, para ele, a guerra é mais do que destruição, é ordem, hierarquia e destino. Sua relação com Hércules é particularmente complexa. Ares o despreza por sua moralidade incorruptível, mas também o inveja. O semideus representa tudo que Ares não pode controlar, a bondade que resiste à corrupção, a força que não se dobra. E é nesse conflito eterno entre irmãos que a série constrói um dos seus vínculos mais fascinantes. Ares não busca apenas destruir Hércules, ele também tenta seduzi-lo, mostrar que até mesmo os mais justos podem sucumbir à escuridão. Nébula, guerreira amazona interpretada por Gina Torres, é uma figura que rompe com força no mundo das viagens lendárias de Hércules. Em um ambiente dominado por semideuses, mercadores e criaturas míticas, ela se impõe com sua presença indomável, sua capacidade de liderança e uma inteligência tática que a destaca como uma das mulheres mais formidáveis da história. Ela não luta apenas com a espada em punho, mas também com a convicção de defender aquilo em que acredita, mesmo que isso signifique desafiar até os deuses. Desde sua aparição, Nébula mostra que não está disposta a ser a sombra de nenhum herói. Embora coopere com Hércules em mais de uma ocasião, ela o faz a partir de uma posição de autonomia e força própria. Ela não se subordina nem compete, simplesmente caminha ao lado dele, como uma igual. E é justamente essa capacidade de se manter firme, mesmo diante de figuras tão imponentes quanto o protagonista, que a torna um personagem fascinante. Ela não busca validação externa. Sua identidade como guerreira está construída sobre sua lealdade às Amazonas, seu caráter e sua experiência no campo de batalha. É aqui que a história toma um rumo inspirador. Ao contrário de outros personagens cuja motivação gira em torno de vingança, amor ou redenção, Nébula se move por ideais coletivos. Sua luta é pela sua tribo, pelo seu povo, pela justiça que acredita merecer. Em um universo onde o individualismo predomina, ela representa a voz da comunidade, da causa, da resistência organizada. Seu papel na narrativa não é apenas o de uma combatente feroz, mas o de uma líder capaz de inspirar outros. Strife fiel, servo de Ares nas viagens lendárias de Hércules, representa uma forma de malícia mais sutil, mais envenenada pela astúcia do que pelo rugido. Interpretado por Joel Tubeck, Strife encarna essa figura que vive à sombra do grande poder, não por falta de força, mas pelo prazer que encontra na manipulação. Seu rosto, marcado por um sorriso irônico quase constante, revela um personagem que não apenas serve ao caos, mas que o aprecia. Desde sua primeira aparição, percebe-se que Strife não busca se impor pela força bruta, mas sim semear conflitos por dentro. Em vez de atacar diretamente, ele planta a dúvida, a traição e a confusão, fazendo com que seus inimigos se voltem uns contra os outros. Não há maior prazer para ele do que ver os mortais se destruindo sem que ele precise sujar as mãos. Nesse sentido, seu poder não está na violência, mas em sua profunda compreensão das fraquezas humanas. Ele sabe exatamente qual botão apertar, qual palavra sussurrar para acender um incêndio invisível. Xena é a prova viva de que a redenção é possível mesmo nos cenários mais sombrios. Antes, uma guerreira implacável, líder de exércitos e símbolo de destruição, Xena se transforma ao longo de sua história em uma protetora dos inocentes, uma justiceira que luta não para conquistar glória, mas para reparar os danos que um dia causou. Seu arco narrativo não é apenas um dos mais poderosos nas jornadas lendárias de Hércules, mas também um dos mais complexos e humanos da história da televisão de fantasia. Xena não busca o perdão fácil nem o esquecimento de seus pecados. Pelo contrário, carrega-os como uma âncora, lembrando a cada passo de sua jornada por que decidiu mudar. Sua força é evidente no combate, mas sua verdadeira transformação acontece no invisível, em sua capacidade de empatizar, de conter sua raiva, de escolher o caminho difícil quando seria mais fácil voltar ao caos.
Ela é uma heroína que não nasceu assim, mas foi forjada através do remorso e da determinação. Seu vínculo com Hércules é complexo. Ele foi o primeiro a enxergar nela algo além de uma assassina. E embora seus caminhos nem sempre coincidam, a influência mútua entre eles é palpável. Xena representa o espelho sombrio do herói, alguém que caiu, mas escolheu se reerguer. E é nessa escolha que reside o verdadeiro heroísmo, não em nunca errar, mas em ter coragem de se corrigir. Serena, será que um coração pode ser mais forte do que uma espada? Serena, um dos interesses românticos de Hércules em As Aventuras Lendárias de Hércules, é uma figura que não precisa de habilidades de combate nem de força sobrenatural para se destacar. Sua presença é marcada pela serenidade, inteligência emocional e profundidade de empatia. Elementos que, em uma série repleta de deuses, monstros e guerreiros, oferecem um contraste refrescante e profundamente humano. Desde sua primeira aparição, Serena não se apresenta como uma donzela em perigo, mas sim como uma mulher consciente de suas próprias limitações, mas também de seu valor. Ela não procura Hércules como um salvador, e sim como um aliado. Em meio a um contexto onde a força costuma prevalecer, Serena representa a lógica da compreensão, do diálogo, das decisões ponderadas e do amor como força transformadora. É aquele tipo de personagem que ilumina sem precisar se impor. O que mais se destaca em sua história é a relação que ela constrói com Hércules. Não se trata de uma paixão arrebatadora ou de uma aventura passageira, mas sim de uma conexão genuína, onde ambos descobrem algo que vai além do físico, um vínculo emocional capaz de desafiar até mesmo os desígnios divinos. Essa relação não só revela uma nova faceta do herói, mais vulnerável e emocional, como também coloca à prova seus princípios. Até que ponto Hércules está disposto a desafiar seu destino por amor? Enquanto Serena está disposta a sacrificar pelo que sente. Calista, até que ponto uma tragédia pessoal pode moldar o destino de uma pessoa? Calista é uma daquelas figuras cuja escuridão não vem de uma ambição desmedida nem de uma sede de poder, mas sim de uma dor profunda demais. Sua transformação de uma mulher comum em uma vingadora temida é marcada pela perda de sua família, um fato que a lança por um caminho sombrio no qual o sofrimento se torna ao mesmo tempo motor e escudo. No universo das viagens lendárias de Hércules, Calista representa a personificação da dor sem consolo, que se transforma em uma raiva precisa e direcionada. Desde suas primeiras cenas, percebe-se que Calista não é má por natureza. Seus olhos não revelam crueldade, mas sim tristeza. Mas é uma tristeza endurecida pela repetição da injustiça, pela certeza de que ninguém, nem mesmo os heróis, a salvaram quando ela mais precisava. Sua evolução é tão trágica quanto compreensível, e é isso que a torna uma antagonista tão poderosa. Porque, no fundo, a gente não consegue deixar de se perguntar o que teria sido dela se alguém a tivesse escutado a tempo. Calista não ataca por prazer, mas por convicção. Sua inteligência é um de seus principais atributos. Ela calcula, estuda, espera o momento certo para agir. Ao contrário de outros inimigos de Hércules, ela não cai em provocações nem precisa de grandes demonstrações de poder. Sua força está na estratégia, na forma como usa o conhecimento da dor para manipular, para punir, para tentar devolver ao mundo uma parte do que lhe foi tirado. Altman, Elizabeth Altorne. Parente consanguínea de Hércules interpretada por Elizabeth Altorne, ela é um exemplo claro de que nem todos os pilares de uma história são construídos sobre músculos ou feitos de guerra. Seu papel, aparentemente silencioso, representa um dos elementos mais fundamentais na vida de qualquer herói, a presença firme e constante de alguém que o entende pelo lado emocional, não pela admiração. Altman não aparece para combater monstros nem para se opor aos deuses, mas sim para acompanhar o crescimento emocional de sua família. Ela é uma figura materna, sábia, resiliente e extremamente protetora. Mas, longe de ser uma personagem passiva, ela se apresenta como uma mulher que enfrentou muitos desafios e que não permitiu que a dor a tornasse amarga.
Pelo contrário, cada obstáculo que superou parece tê-la tornado mais forte, mais lúcida e mais centrada. Um dos aspectos mais notáveis de sua presença é a forma como ela equilibra a dimensão emocional do enredo. Em um universo carregado de lutas, traições e provas de valor físico, Altman traz a perspectiva de quem já viveu o suficiente para saber quando falar e quando simplesmente estar presente. Seu olhar é capaz de penetrar nos conflitos mais profundos de Hércules, muitas vezes até antes de ele próprio perceber o que está sentindo. Jovem Aeolus. O que significa ser jovem em um mundo governado por gigantes e deuses? O jovem Aeolus, interpretado por Dion O'Gorman, é o reflexo de uma juventude que se forma a golpes de experiência e maturidade precoce. Ao contrário de outros personagens que nascem com dons sobrenaturais ou linhagens míticas, Aeolus é um humano comum enfrentando desafios extraordinários desde muito jovem. E é justamente isso que o torna um personagem fascinante. Desde suas primeiras aparições, Aeolus demonstra que seu valor não está na força física, mas sim na rapidez de pensamento, na capacidade de aprender com os erros e em uma coragem que não precisa ser alardeada. Ele não hesita em entrar em combate quando é necessário, mas faz isso com consciência, sem arrogância. Ele tem uma agilidade impressionante tanto no corpo quanto na mente, e isso o posiciona como uma promessa em formação, uma espécie de aprendiz do heroísmo. A relação entre Aeolus e Hércules é um dos pilares narrativos que mais oferece nuances. Não se trata de uma admiração servil nem de uma competição silenciosa. É uma construção baseada em respeito, aprendizado mútuo e confiança crescente. Hércules vê nele uma versão jovem de si mesmo, sem o peso do sangue divino, mas com uma convicção igualmente forte. Joxer é um dos personagens mais carismáticos e contraditórios das viagens lendárias de Hércules e de seu universo expandido. Em um ambiente repleto de guerreiros habilidosos, deuses imponentes e conflitos de proporções épicas, Joxer surge como um sopro de comédia, uma figura que tropeça nas próprias armas, mas que, apesar de tudo, nunca deixa de tentar. Desde o primeiro momento fica claro que Joxer não é um combatente habilidoso. Sua armadura é barulhenta, seu andar desajeitado e sua atitude exageradamente corajosa provoca mais risadas do que admiração. Mas é justamente nessa aparente inaptidão que reside seu valor narrativo. Joxer não está ali para vencer batalhas, mas para nos lembrar que a coragem nem sempre se mede pela habilidade com a espada, e sim pela vontade de estar presente, mesmo sabendo que está em desvantagem. O fascinante do personagem é sua capacidade de evolução. Embora sua imagem sempre mantenha esse tom cômico, há momentos em que sua humanidade brilha com uma força inesperada. Joxer pode ser ridículo, sim, mas também é leal, tenaz e profundamente compassivo. Quando seus amigos estão em perigo, ele não hesita em se colocar no meio, mesmo sabendo que as probabilidades estão contra ele. Jovem Hércules representa essa fase de formação em que os valores ainda não estão consolidados, mas onde cada decisão molda o caráter do que um dia será um herói. Esse Hércules ainda não possui a sabedoria de sua versão adulta nem o pleno controle de sua força sobre-humana, mas tem algo que o torna cativante e profundamente humano, uma curiosidade inesgotável para entender seu lugar no mundo. Nessa versão mais jovem do semideus, o que prevalece não é a grandeza física, mas sim a busca constante por identidade. O que significa ser metade deus e metade humano? Como lidar com a pressão de um destino imposto antes mesmo de nascer? Essas perguntas não são tratadas com solenidade, mas através de erros, tropeços, pequenas vitórias e derrotas cotidianas que o jovem Hércules enfrenta com uma mistura de frustração, humor e coragem. Um dos elementos mais fortes do seu arco narrativo é a relação com seus mentores e amigos. Nesse espaço de aprendizado, revela-se sua disposição para ouvir, questionar e até desobedecer, caso sinta que algo vai contra seus princípios emergentes. Longe de ser um amomo submisso, ele é inquieto, teimoso e apaixonado, mas também tem a capacidade de reconhecer seus erros, aprender com eles e crescer sem perder sua essência.